E uma das perguntas que eu achei que é uma pergunta até que a gente já ouviu várias vezes e que é bem difícil de responder, e por isso que a gente trouxe ela para cá, é se os kiwis, né, as pessoas que são daqui da Nova Zelândia, se elas são receptivos. E eu quero ouvir a sua opinião primeiro a respeito disso. Então, eu já vi muita gente falando sobre isso, falando sobre a receptividade aqui da Nova Zelândia. E isso muda bastante dependendo da cidade que você tá, né? Então, especificamente de Invercargill e especificamente a minha experiência, mais ou menos. Uhum. Porque tem muita gente muito mal-humorada, assim, tipo, porque a gente tá... Eu, né, principalmente, eu tô muito acostumada a sorrir pra pessoa, a passar né, a tentar deixar a pessoa confortável. Eu fico me colocando, por exemplo, se tem alguém novo chegando no trabalho, lá no Brasil, por exemplo, a minha receptividade é no sentido de deixar a pessoa à vontade, de sorrir para a pessoa, de ouvir a pessoa, de explicar. E aqui não, aqui eles não fazem questão disso, eles não, pelo menos a minha experiência, não 100%, né? Não todas as pessoas têm esse costume de sorrir, de fazer questão de você, sabe? Assim. Eu acho importante falar que não é só essa questão do sorriso, porque a gente viu gente falar, por exemplo, gente que está aqui, inclusive, que teve experiências distintas e conversou com a gente e falou assim, eles só não são simpáticos, mas eles são acolhedores. Só que, cara, eu acho que isso que você mencionou, talvez aí meio só como um detalhe, que é você fazer um pouquinho a mais para acolher uma pessoa, você tentar identificar, tipo, entender a cultura daquela pessoa, o que ela gosta, de onde ela vem, o que são os detalhes, o que são as peculiaridades da cultura dela. E tentar ajudar ela de alguma forma a se adaptar, isso é ser acolhedor. Então, quando a pessoa não fica sorrindo, a pessoa não faz nada para te ajudar e tal, mas ela é acolhedora. Não é acolhedora. Então, eu falei muito do sorriso, porque eu ouvi, inclusive recentemente, que eu sorrio bastante. Tipo, que uma característica minha é que eu tô sempre com um sorriso no rosto, que eu tô sempre disposta a ajudar aqui, tipo, lá no meu trabalho. Eu ouvi isso das pessoas. Então, é isso que eu faço, sabe? É isso que eu considero ser receptivo. É isso mesmo que você falou, é acolher, fazer um pouco além para acolher aquela pessoa, para deixá-la confortável. Então, a experiência que eu tenho aqui é no trabalho. Então, eu já tive alguns problemas no trabalho, né, nessa questão das pessoas não estarem abertas. E aí, eu sempre fiquei nessa questão de, tipo, será que o problema é comigo ou será que todos são assim? Será que eles são assim? E, enfim, cheguei à conclusão de que isso é pessoal. Não tem como você definir que, os kiwis são assim. Eu acho que não tem como você definir isso sobre nenhum povo, né? Porque a gente ouve falar também, por exemplo, que o brasileiro é receptivo e não é bem assim. Depende de qual brasileiro está falando. Tem regiões que são mais receptivas, tem regiões que são menos. E também tem um outro fator que é muito importante a gente colocar nessa equação, que é o outro. Porque a gente vê, por exemplo, no Brasil, a receptividade que se tem em algumas regiões do Brasil, a receptividade que se tem ao turista alemão louro do olho azul é diferente ao refugiado haitiano. Sim. Entendeu? Então, assim, depende também disso. Então, porque tem um racismo, né, que acaba pesando nisso também. Não só racismo, mas às vezes, tipo assim, até questão financeira também, né? Pessoas são mais receptivas em alguns lugares a pessoas mais ricas e pessoas pobres não. A situação, até nesse caso que a gente falou, refugiado ou turista, e o comportamento é diferente. O turista, normalmente, ele tá ali para gastar, né? Tipo, ele vai dar algo em troca, ele vai deixar algo ali para pessoa, enfim, num hotel ou não sei, nessa situação, assim, de turismo. Sim. Então, tudo isso influencia, Sim, né? e mais do que isso, eu acho, não tô falando do turista especificamente, mas falando por exemplo, no caso do refugiado. Que a pessoa vai para morar, né? Para ficar ali por tempo porque maior. Tem gente que não deixa de ser um caso claro de xenofobia, que acha que qualquer imigrante que vai para a terra dele vai para roubar o emprego dele, vai para roubar as oportunidades dele, oportunidades que ele nem quer. Muitas vezes é assim. A gente viu acontecer no Brasil, por exemplo, com o programa Mais Médicos, né? Sim. Porque os cubanos estão aqui, estão tomando a vaga dos médicos brasileiros. Aí a hora que abriu para os médicos brasileiros, ninguém quis. Preencheram por preencher e depois na hora de ir mesmo atuar, de ir lá para o meio da floresta atuar como médico, ir lá para o interior do Piauí atuar como médico. As pessoas estão precisando, de fato, né? Não ia.
né? Então existe, que é um caso de xenofobia também. Então, assim, tudo isso influencia. Então é difícil você falar que o kiwi é ou não é receptivo. Essa foi a experiência da Isadora. A minha experiência é muito negativa aqui. Eu não me senti... Eu teve pessoas específicas que me acolheram, que eu me senti acolhido por essas pessoas. Mas elas são exceção. Sim, o meu sabe? caso também. Eu fui acolhida por pessoas específicas. É. Então é por isso que eu reforço, né? Realmente a gente não pode falar que depende só da pessoa, porque realmente depende de cada pessoa em qualquer país, em qualquer lugar do mundo. Sim, depende é da errado, pessoa. mas depende realmente. Mas isso influencia na sua resposta, né? Uhum. Na sua experiência, porque é isso que você está vivendo. Então, no meu caso, eu fui muito bem acolhida por pessoas específicas e isso é maior do que essas experiências ruins que eu tive com outras pessoas, né? Sim, então... você vai ter bons exemplos aqui dentro também, mas assim, o geral para mim, dentro de Invercargo, é que as pessoas não são receptivas. Então assim, teve kiwis que me receberam bem, que foram acolhedoras e tudo mais, mas não é a regra para mim. E a gente, assim, tem que deixar claro de novo, né? Que a gente tá falando de Invercargo, né? Invercargo. Ainda tem isso, porque Invercargo é uma cidade muito rural. Sim. Muito no fim do mundo. Sabe? Tá muito afastado de Sim. tudo. E tem uma cultura muito... como fala? Antiga? Tradicional. O pessoal aqui é muito tradicional. São muitos fatores que influenciam demais Sim. isso. A gente teve a experiência também de Queenstown, né? Porque a gente foi pra lá. Só que assim, Queenstown é até difícil de julgar porque lá só tem turista praticamente. Você não teve... Eu não tive contato com o kiwi lá. Assim... Eu tive no outro, mercado, mas é isolado, porque tanta, não só turista, né? Mas assim, é tanto expatriado. Tem muita gente de Queenstown que não é kiwi. Uhum. Então, no fim das contas, às vezes você nem sabe se você está tendo contato com o kiwi. Mas a gente teve algumas situações, né, de comprar cartão de ônibus, que a gente... você lembra? Uhum. A gente identifica claramente pelo sotaque, que foi um sotaque mais difícil que a gente pegou em Queenstown, foi daquela senhora lá do... Nossa, mesmo. Você lembra? E assim, mas foi educadíssima, enfim. Então, eu acho que assim, talvez em outras regiões do país... as pessoas sejam mais acolhedoras, né? Nossa, você me desbloqueou uma memória do dia que eu andei de ônibus aqui, que a gente estava na casa da Ju, eu peguei um ônibus, era a primeira vez, eu não fazia ideia de onde que eu tinha que parar, e o motorista foi super, 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 super gentil comigo, assim, bem solícito mesmo. Em Queenstown também a gente pegou ônibus várias vezes, e os motoristas, via de regra, eram muito gentis, né? E a gente pegou alguns motoristas que eram estrangeiros, né? Que não eram kiwis também. Então é muito, muito misturado. Mas aqui foi 2 vezes. A primeira foi um kiwi que fui muito bem atendida e acolhida. Então e a gente precisa separar mais uma coisa também. Tem 2 grupos distintos aqui, porque você tem o kiwi não maori e tem o maori. Isso. Que são completamente diferentes. Acho o maori receptivo. O maori, eu tive muito pouco contato, quase zero. O evento que a gente teve no trabalho essa semana que eu te contei, foi lá do trabalho, uma dinâmica que a gente fez, foi com uma maori. Ela é maravilhosa, assim, parece outra Exatamente. pessoa. É muito diferente. Eles são muito diferentes. É muito diferente. Eles são muito de família, eles são muito unidos, eles são mais de toque. E eles são muito mais acolhedor. Muito mesmo. Eu tive uma experiência muito grande com o maori aqui. Assim, praticamente todas as sessões, não vou dizer que todas, que tem alguns kiwis não maori também que foram muito receptivos comigo, mas pouquíssimos. Agora, os maori geralmente são. Então, assim, depende disso também, depende para onde você vai, porque tem lugar que tem uma concentração de maori muito elevada e tem lugar que você praticamente não vê, né? Assim, talvez tenha descendência e tal, mas você não vê tanto assim, né? Ali na Splash, que é um dos lugares onde eu trabalho aqui, por exemplo, você vê a união deles, sabe? Eles geralmente vão tudo no mesmo horário, assim, lógico, tem uns outros que vai num horário diferente e tal, mas assim, é muito comum você ver chegar em grupo, e eles são muito unidos, eles brincam juntos, eles fazem todas as atividades juntos, eles ficam juntos, eles se protegem, sabe? Você vê, você sente essa coisa de família. Essa ligação, né? Essa ligação forte. Então, assim, eles são muito diferentes dos outros kiwis. E isso também se reflete nessa questão de serem receptivos ou não, né? Então, será que a gente não respondeu nada. Mas, assim, na verdade, eu acho que a gente deu uma ideia do que é, né? Assim, mas eu acho que é bom a gente falar isso, porque eu mesma, antes de vir, eu já vi muita gente respondendo, falando que sim, que eles são, que é... Mas eu acho que é porque as pessoas confundem a resposta. A gente não tá falando da situação,
possibilidade de vir. Uhum. Porque a Nova Zelândia vamos colocar o país Nova Zelândia. O país, você tem muitas opções, você tem possibilidade de vir, é acolhedor nesse sentido, até mesmo pela facilidade. Não é fácil de conseguir visto. Tudo bem, mas eu vou te interromper porque eu acho que é importante deixar claro uma coisa também. Não é que o país Nova Zelândia é receptivo, é que ele precisa da gente. Tá? Ai, sim. Isso é muito importante deixar claro, tá? Porque Ainda o dia que mesmo. deixar de precisar da gente, o dia que atender a demanda de mão de obra, o dia que resolver os problemas que tem aqui, de pessoas que, tipo assim, as pessoas daqui é muito comum elas mudarem para a Austrália, para fazer outras coisas e tal, e tem uma população que está envelhecendo, então precisa de mão de obra. O dia que isso deixar de acontecer, eu tenho certeza que a situação vai mudar. Sabe? Mas eu acho que isso vai demorar tanto para acontecer, ou nem vai, porque, como você falou aquele dia, não tem um trabalho, né? Um projeto para que melhore isso. Eu só acho importante a gente quebrar essa ilusão, sabe? É verdade. Assim, que as pessoas falam, o Canadá é muito aberto a imigrante, a Nova Zelândia é aberto porque precisa. Política, interesse. Gente, política é assim. Então, assim, eu acho mais importante a gente falar do povo, porque é mais difícil de mudar a situação, porque se torna, é uma coisa cultural, né? Então, assim, quando você fala a respeito do povo, você dá uma noção de longuíssimo prazo. Agora, política muda, cara. E também, assim, não é só essa questão de precisar da gente, mas às vezes muda. A gente não pode descartar a possibilidade, por exemplo, de, sei lá, subir um extremista qualquer aqui e fechar as portas simplesmente porque quer. Porque a gente já viu na prática acontecer gente destruir um país sem motivo nenhum, sem lógica. Então, assim, a gente não pode descartar a possibilidade de acontecer aqui também. Então, não é que o país é aberto, ele só tá deixando você entrar porque ele precisou ser. É isso. Então, eu acho que até nesse sentido, quando as pessoas respondiam, era... Sim, existia essa confusão. Nesse sentido de tem vaga para você, tem espaço para você aqui. Mas, por trás, né, o motivo de ter é esse, é que precisa. Sim. Realmente precisa. O pessoal aqui não... Isso já é uma outra resposta, uma outra pergunta, que o pessoal aqui é meio preguiçoso, né? Não tem. Fica aí, pra próxima. Tá indireta aí, ó. Indireta. Indireta, muito indireta. Preguiçoso. Enfim, a gente tem mais coisa. Quem tiver dúvida, tá, gente? Quem tiver qualquer questão, quiser colocar, dúvida, prática, coisa tipo essa, de curiosidade cultural, às vezes. A gente tem outras perguntas que tá na fila para responder. A gente já colocou lá, mas assim, vai fazendo aí, a gente vai colocando as que a gente achar melhor, as mais interessantes na frente, né? Furando a fila ali, né? Mas assim, lembrando que a gente tá aqui tem menos de um ano, né? Sim. Então, isso é uma experiência recente. Sim. Que pode mudar, né? Essa resposta nossa, não... Eu acho que esse caso especificamente não vai. A nossa experiência que pode mudar, né? Tipo, a gente pode ter outras experiências mais pra frente que pode influenciar nisso, mas... Eu acho que essa questão de ser receptivo então, não, porque é a impressão que quando você chega, né? É a primeira impressão, né? Então, acho que isso a gente já pode falar com tranquilidade, né? Mais ou menos. eu não tenho segurança de responder isso, porque eu fico com medo de influenciar, sabe? Tipo, eu sei que a minha resposta pode influenciar, sei lá, uma pessoa, não que eu seja seguida por milhões de pessoas, que vai influenciar tantas pessoas, mas uma pessoa, então, é isso. Mas acho que deu uma resposta, assim, bem ampla também e deixou bem claro, né? Inclusive, foi Muito até longa, né?